Bom dia para você que está do outro lado. Vou colocar aqui uma mensagem de reflexão nesta manhã. Lá em Lucas 15, verso 11, fala sobre a parábola do filho pródigo, né? Algo que eu e você já conhecemos. Mas essa parábola, ela não fala somente do filho pródigo, aquele filho que pediu a sua herança para sair de casa. Ela tem um significado grandioso. Se a gente for estudar profundo, a gente vai entender coisas maravilhosas, extraordinárias dentro dessa leitura. Primeiro, para o filho pedir uma herança ao seu pai, principalmente naquela época, era mais ou menos tentando falar ao pai que para ele o pai já estava morto, porque a herança só era se dada quando o pai não já estava mais presente. Mas aquele filho rebelde, ele pede a sua herança, o pai ainda vive e o filho vai embora. Anos e anos se passaram, o filho gasta tudo, perde tudo, da pior maneira possível, né? Aproveitando a vida de uma pior maneira possível, gastando toda a sua herança. Só que ele pensa o quê? Em voltar. Só que quando ele pensa em voltar, ele não acredita mais que será tão agraciado ou lembrado como ele era antes. Só que eu quero colocar um pontinho aqui nessa história. E quando esse filho pródigo ele volta, automaticamente o filho mais velho vê o seu pai fazendo uma festa, uma grande festa. Era a festa. Imagina aquele filho mais velho que ficou, que obedeceu, que cuidou. Ele ficou muito ressentido. Quanto ele não ficou ressentido por saber que aquele filho rebelde estava voltando, fez tudo errado e estava voltando, e o seu pai fez a festa para ele. Quantas e quantas vezes, às vezes eu e você tivemos a dificuldade de aceitar a graça, de aceitar a situação ou o propósito, né? Às vezes, como está nosso coração diante das circunstâncias, das coisas que acontecem em nossas vidas, das situações, né? Então nada mais viável seria que o pai também fizesse uma festa até antes, de gratidão ao filho, né? E ficou. Se fez, a Bíblia não fala, né? Mas aquele filho, ele ficou ressentido porque ele se achava no merecimento de ter também uma festa. Quantas vezes nós somos assim? Nós temos dificuldade de aceitar, né? E a Bíblia também fala que aquele filho, quando o pai vê o filho, o pai corre de uma maneira urgente assim. E naquele tempo os mais velhos correrem atrás dos mais novos, daquela forma como o pai correu, era imprudente. Mas a gente lê a história, a gente vê o qual incondicional, qual urgente era aquele amor daquele pai para com o filho. Não era simplesmente o amor para com o filho, era porque o filho estava voltando para casa. Aquele que já estava em casa estava guardado, estava sendo cuidado, mas aquele filho estava perdido. O filho estava voltando para pedir o que? Perdão ao pai. Então aquilo dali significava muito para o pai. Então ele corre de uma forma imprudente talvez, mas com amor urgente e incondicional pelo aquele filho que estava retornando para casa. E a Bíblia ainda não fala que o pai, ele oferece um anel, uma túnica e uma sandália, que tem vários significados. Quando o pai dá a túnica ao filho, ele está vestindo a vergonha do filho. Ele está dizendo: filho, toma a túnica, e agora a tua vergonha passou. E quando ele dá o anel ao filho, ele está dizendo o seguinte: você está sendo reconstituído. Ele está reconstituindo o filho no lar. E quando ele traz a sandália para o filho e coloca em seus pés, ele está dizendo: tu voltasse, não como servo, mas como filho herdeiro. Esse amor tão urgente, tão extraordinário, é o amor de Deus para comigo e para com você, né? Então essa parábola, ela fala sobre perdão. Quantas e quantas vezes nós temos a dificuldade de perdoar,
e aceitar, e entender, e perdoar, sentar. Porque esse amor que esse pai teve por esse filho é o amor de Deus por mim e por você. Muitas e muitas vezes o Pai, Deus, Ele não oferece essa túnica, esse anel e essa sandália, dizendo: filho, estou te cobrindo, e estou te restituindo e te colocando como filho herdeiro e não como servo, simplesmente, que lava um curral, que faz o serviçal da casa, mas como filho herdeiro da grande promessa. Então que essa mensagem desta manhã possa fazer com que eu e você entendamos que o amor do Pai, ele é tão urgente e é tão extraordinário, tão incondicional por mim e por você. E às vezes eu e você não entendemos. Que amor é esse? Que amor tão grandioso é esse de Deus por você? E que nesta manhã o grandioso Deus possa nos fazer entender sobre o perdão, sobre o amor em nossas vidas. Um bom dia para você.